capítulo de hoje vai deixar todo mundo de queixo caído. O corpo de Odette Reutemann ainda nem foi enterrado. E já tem gente se traindo, gente acusando o outro, e até quem finge chorar só pra não levantar suspeita. É um velório que mais parece um campo de batalha. Marco Aurélio tenta se fazer de forte, mas por dentro tá apavorado, tentando segurar Leila pra ela não abrir o bico. E Leila tá por um fio, tremendo de medo, como se soubesse que o marido tá metido até o pescoço nessa história. Enquanto isso, Maria de Fátima e César se atacam como dois cães raivosos, jogando um na cara do outro tudo o que sabem sobre a morte de Odette. E o pior, o delegado Mauro já começou a investigar e ninguém vai sair ileso. Ele vai colocar todos contra a parede, e um simples olhar pode entregar o verdadeiro assassino. Então presta atenção, porque o que vai acontecer agora vai mudar completamente o rumo dessa novela. Mas antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Quem você acha que matou Odette? Porque hoje as máscaras vão cair e a verdade vai começar a aparecer. Todos se preparam para o enterro de Odette Reutemann, mas o clima está longe de ser apenas de tristeza. É um luto pesado, falso, cheio de máscaras. As câmeras mostram cada personagem se arrumando e dá pra sentir no ar aquele silêncio tenso, sufocante, como se todos estivessem escondendo algo. Marco Aurélio ajeita a gravata com as mãos trêmulas, tentando manter a pose de empresário frio e calculista, mas o olhar o entrega. Ele está em pânico. Leila, vestida de preto da cabeça aos pés, tenta conter o choro, mas o desespero é mais por medo do que por dor. Na casa de Raquel, o ambiente é completamente outro. Apesar da notícia da morte de Odette ainda ecoar, Raquel e Poliana respiram aliviadas, se preparando discretamente para o dia que promete ser turbulento. Raquel olha pela janela pensativa e comenta: "É estranho, a cidade inteira chorando, e eu só consigo pensar que a vida precisa continuar." Do lado de fora, carros de luxo passam pelas ruas. Fotógrafos se amontoam na frente da igreja e curiosos se aglomeram para ver de perto o enterro mais comentado do país. O corpo de Odette está sendo velado, e cada olhar dentro daquela cerimônia parece carregar uma confissão silenciosa. Uns disfarçam a culpa, outros tentam demonstrar dor, mas dá para perceber que, por trás de cada lágrima, há um segredo sendo guardado a 7 chaves. Os cochichos tomam conta do ambiente. Fernanda observa tudo com atenção, percebendo que há algo estranho em cada gesto, em cada palavra dita. O clima é tão tenso que parece que a qualquer momento, alguém vai se levantar e gritar: "Eu sei quem matou Odette Reutemann!" Mas ninguém ousa. Todos permanecem quietos, calculando cada movimento, cientes de que um deslize pode ser fatal. Dentro do carro, a caminho do cemitério, o silêncio é cortante. Leila olha pela janela, com os olhos marejados, o rosto pálido e a respiração trêmula. Ela não chora apenas pela morte de Odette. Chora porque o medo está a consumindo por dentro. Marco Aurélio dirige com as mãos firmes no volante, mas a tensão é visível. A cada esquina, ele respira fundo, tentando conter a raiva e o nervosismo. De repente, Leila explode. "Eu não aguento mais, Marco. Isso tudo vai acabar com a gente." As pessoas vão descobrir. E quando descobrirem, acabou. Marco Aurélio, olhando fixo pra frente, diz: "Cuidado com o que fala. Leila, agora não é hora de perder o controle." Ela se vira para ele desesperada, com a voz embargada. "Como você consegue ficar tão calmo? A Odette tá morta, e o delegado já tá chamando todo mundo pra depor. Eu não quero ir presa, Marco. Eu não quero." Marco aperta o volante com força, o maxilar rígido, o olhar frio. Ele vira o rosto lentamente para ela e diz num tom baixo, quase ameaçador: "Eu já disse pra confiar em mim. Se você abrir a boca, se disser qualquer coisa fora do que combinamos, você destrói tudo. E não vai sobrar nada pra ninguém." Leila se cala, encolhida no banco, sentindo o peso daquelas palavras. Lágrimas escorrem discretamente pelo rosto. No fundo, ela sabe que está presa. Não só há um segredo, mas há um homem que é capaz de qualquer coisa para se manter no poder. O carro segue em silêncio, cortando as ruas escuras que levam ao cemitério. O som do motor se mistura com o barulho distante dos sinos da igreja. Leila aperta as mãos, o coração acelerado, e sussurra baixinho, como se falasse para si mesma: "Deus, o que foi que eu fiz?" E Marco, sem olhar para ela, apenas murmura: "Agora não tem mais volta." Enquanto o enterro de Odette Reutemann movimenta a cidade inteira, na sede da TCA o clima é completamente diferente. O prédio está quase vazio, silencioso, como se até as paredes sentissem o peso da tragédia. Consuelo, fiel funcionária de anos, resolve voltar à empresa para deixar tudo em ordem antes da chegada dos novos diretores.
Mas assim que ela entra na sala de Odette, algo a faz parar. A porta está entreaberta e há alguém lá dentro. Ela se aproxima devagar, ouvindo o som de gavetas sendo abertas às pressas. Quando olha pela fresta, o coração dispara. É Freitas, colega de trabalho e braço direito de Marco, vasculhando desesperadamente os arquivos da falecida. Ele está suando, inquieto, revirando papéis como se procurasse algo muito específico. Consuelo, desconfiada, diz: "O que será que ele está fazendo aqui?" E justo agora, Freitas pega uma pasta vermelha, folheia rapidamente e guarda um envelope no bolso do paletó. O gesto é rápido, mas não passa despercebido. Consuelo dá um passo para trás, assustada, sem saber se deve se revelar ou se esconder. Ela sabe que Freitas é um homem reservado, meticuloso, mas aquela atitude naquele momento parece no mínimo suspeita. Segundos depois, ele fecha a gaveta com força, respira fundo e se olha no espelho, como quem tenta se recompor antes de ser visto. Então sai da sala com passos firmes, fingindo naturalidade, mas o olhar dele, tenso e desconfiado, revela que há algo muito errado. Assim que ele se afasta, Consuelo entra na sala e percebe que um dos armários está destrancado, coisa que nunca acontecia enquanto Odette era viva. Papéis estão fora do lugar, e uma das pastas de relatórios mais importantes da empresa desapareceu. Consuelo, assustada, murmura: "Freitas, o que você está escondendo?" Ela sente o corpo arrepiar. Pela primeira vez, percebe que a morte de Odette pode estar ligada a segredos corporativos muito maiores do que imaginava. E o pior: Freitas, o homem que sempre pareceu leal e discreto, talvez esteja no centro de tudo. O velório mal terminou, e a tensão entre Maria de Fátima e César chega ao limite. Os dois estão sozinhos na sala, cercados por retratos de Odette, que agora parecem observá-los como juízes silenciosos. Fátima caminha de um lado para o outro, nervosa, enquanto César acende um cigarro com as mãos trêmulas. O som do fósforo riscando quebra o silêncio carregado de rancor. Fátima começa a gritar com César: "Eu sei muito bem o que você está pensando. César, você acha que fui eu, não é? Que eu matei a Odette para ficar com o dinheiro dela?" César ri com deboche e diz: "Não precisa achar, Fátima. Todo mundo sabe que você era a única capaz disso. Você a odiava, vivia dizendo que a velha era um obstáculo na sua vida." Fátima avança um passo, furiosa, o rosto vermelho de raiva. "E você era o quê, César? Um santo? Não esquece que ela te ameaçou tirar do testamento depois daquela história da TCA. Tava morrendo de medo de perder tudo." César dá uma tragada no cigarro e solta a fumaça devagar, encarando-a com desprezo. "Cuidado com o que fala, mocinha. Eu não precisava de Odette para sobreviver. Já você, sem o dinheiro dela, não é ninguém." "Fátima!" grita cheia de raiva. "Cala a boca! Você não sabe de nada." O tom aumenta. Eles se encaram, respirando pesado, e a tensão é tanta que parece que vão se atacar a qualquer momento. Fátima se aproxima, quase sussurrando: "Sabe o que é engraçado? Você fala como se fosse inocente, mas foi visto entrando no prédio dela no dia do crime. Quer que eu conte isso pro delegado?" César congela por um instante, surpreso. "Quem te disse isso?" "Eu sei mais do que você imagina. E se eu cair, não caio sozinha?" O silêncio toma conta do ambiente. O olhar de César muda. Agora é de medo. Ele apaga o cigarro e tenta disfarçar a tensão, mas Fátima percebe. César confronta Fátima. "Você não tem coragem." "Ah, César, depois do que aconteceu com Odette, eu sou capaz de qualquer coisa." Os dois se encaram por um longo instante, como dois inimigos prontos para atacar. A atmosfera é densa, sufocante. O nome de Odette ecoa entre eles como uma sombra. A guerra entre Fátima e César está só começando. Leila está sentada na beira da cama, os olhos fixos no chão, com as mãos trêmulas e o rosto abatido. A noite cai pesada sobre a mansão, e o silêncio só é quebrado pelo som distante da chuva batendo na janela. Marco Aurélio entra no quarto em passos firmes, com o rosto frio e impassível. Ele tira o paletó devagar, pendura no cabide, e sem olhar para Leila, fala com a voz baixa, controlada, o tipo de voz que dá mais medo do que um grito. "Você está muito calada desde o enterro, isso me preocupa." Leila ergue o olhar, os olhos marejados, e responde num fio de voz: "Eu não consigo parar de pensar, Marco. E se o delegado descobrir? E se alguém viu alguma coisa? Você tem noção do que vai acontecer com a gente?" Marco se aproxima lentamente, colocando as mãos nos bolsos, olhando fixo para ela com aquele olhar gelado que congela o ar ao redor. A gente, ele repete com ironia. "Não se esqueça, Leila. Quem pode se complicar aqui é você." Leila se levanta, assustada, tentando manter a voz firme. "Você tá me ameaçando, Marco?"
Ele dá um passo à frente, quase encostando o rosto no dela. O tom de voz continua sereno, mas as palavras cortam como lâmina. Marco Aurélio. P, eu tô te lembrando que eu fiz de tudo pra te proteger. Mas se você me trair, se abrir essa boca pra falar o que não deve, Leila, ninguém vai poder te proteger de mim. Ela dá um passo pra trás, sentindo o coração disparar. As lágrimas descem e a voz sai trêmula. Leila, tio, você não seria capaz... Marco Aurélio, com um meio sorriso frio. Não testa pra saber. Por alguns segundos o silêncio é absoluto. Ele ajeita a gravata como se nada tivesse acontecido e caminha até a porta. Antes de sair, vira-se lentamente e diz: amanhã cedo o delegado vai querer me ouvir. E se ele te chamar antes, diga exatamente o que combinamos. Palavra por palavra. Leila permanece parada, pálida, enquanto ele fecha a porta atrás de si. A câmera foca no rosto dela, o medo estampado, o corpo imóvel. Lágrimas caem e ela sussurra sozinha. Meu Deus! Com quem eu fui me envolver? Do lado de fora, Marco Aurélio acende um cigarro no corredor, o olhar firme e calculista. Ele dá uma tragada profunda e murmura como quem fala consigo mesmo. Quem controla o medo? Controla tudo. O dia termina com o mesmo peso com que começou. Um silêncio sufocante paira sobre todos os envolvidos. Cada um deles carrega no olhar o mesmo medo, o de ser o próximo a cair. O nome de Odette Reutemann ecoa por todos os cantos, como um fantasma que se recusa a descansar. Na TCA, os corredores estão vazios e o som dos passos de Consuelo soa como um aviso. Na casa de Leila, o choro contido se mistura com o ranger da porta se fechando atrás de Marco Aurélio, que agora parece mais perigoso do que nunca. Fátima observa o próprio reflexo no espelho, tentando se convencer de que está segura. Mas as palavras do delegado Mauro ainda ecoam na cabeça dela como uma maldição. Alguém a viu perto do prédio da vítima naquela noite. A cada segundo, a culpa pesa mais. César, por outro lado, tenta se manter firme, mas o cigarro entre os dedos treme. Ele sabe que Fátima guarda segredos capazes de destruí-lo. E enquanto todos fingem seguir a vida, o delegado Mauro continua suas anotações, estudando cada depoimento, cada mentira mal contada, cada expressão nervosa. Ele sabe que o assassino está entre eles e promete a si mesmo: amanhã alguém vai tropeçar na própria mentira. As luzes da cidade se apagam e a câmera sobe lentamente, mostrando o cemitério ainda fresco, com flores sobre o túmulo de Odette. O vento sopra forte, levando embora uma coroa de flores, como se até a natureza se recusasse a deixar aquele crime em paz. O suspense fica no ar, denso, cortante, quase palpável. O público sente que algo grandioso está prestes a acontecer. E é agora que eu quero saber de você. Quem você acha que está mentindo? Quem realmente puxou o gatilho e matou Odette Reutemann? Deixe aqui nos comentários o seu palpite, porque a sua teoria pode aparecer no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o próximo capítulo promete ser ainda mais explosivo. O mistério está só começando, e quando a verdade vier à tona vai abalar o Brasil inteiro.